O planejamento estratégico pode ser uma excelente ferramenta de gestão para a sua empresa no curto, médio e longo prazo. Ao final desse vídeo, eu vou deixar aqui 8 vantagens que você vai ter na implementação de um projeto de planejamento para a sua empresa. Se você gosta dos temas de planejamento empresarial e planejamento de carreira, se inscreva no nosso canal e aperte o sininho para ficar recebendo as atualizações. Você sabia que a maior parte dos gestores e empresários dedicam 90% do seu tempo ou mais a atividades de rotina da empresa? Não que isso não seja importante. A rotina e a operação da empresa fazem parte do núcleo central de atividades e precisam ser acompanhadas e controladas de uma maneira muito próxima e efetiva. O que acontece é que essa dedicação quase que exclusiva faz com que a gente muitas vezes deixe de levantar a cabeça para o ambiente externo, olhar as alternativas que o mercado está proporcionando, identificar novas tecnologias, mudanças no ambiente e, sobretudo, novos cenários que se colocam em nossa frente para que eu possa tomar a decisão e adaptar a minha empresa a esse novo cenário. Isso pode parecer estranho, mas se as atividades de rotina da minha empresa não forem gerenciadas adequadamente, eu posso estar impedindo que a minha empresa cresça e desenvolva novos projetos. É importante ressaltar que não é que esses gestores não tenham boas ideias e não queiram trazer elementos de inovação para a sua empresa a toda hora. A questão é que, como eu estou muito absorvido com as atividades de rotina, eu não consigo criar uma agenda de pensamento sobre o futuro de forma estruturada, fazendo com que esses projetos tenham começo, meio e fim. E aí é aquela coisa, né? Depois eu faço, amanhã a gente vê, daqui 2 meses a gente começa esse projeto. Eu vou adiando projetos que muitas vezes vão ser o sustentáculo central da minha empresa no médio prazo. Então você já parou para fazer uma avaliação de quais são as vantagens de implementar um bom projeto de planejamento estratégico para a sua empresa? Meu nome é Paulo Magalhães e esse é o Projeto de Vida. Olha pessoal, quando o assunto é planejamento estratégico e a implantação de um modelo de gestão para gerenciar essa empresa, é importante a gente lembrar que na medida em que a empresa cresce e aumenta a sua complexidade, eu preciso incluir nessa empresa novos modelos de gestão, de uma forma que eu possa criar uma integração entre as diversas partes dessa empresa e os diversos projetos que são necessários para implementar ao longo do tempo. Normalmente, quando a gente está tocando a nossa empresa no mercado, a gente quer que ela cresça. No entanto, muitas vezes, eu avanço no aspecto de mercado, mas eu não consigo construir um modelo de gestão que seja compatível com esse crescimento. Uma coisa muito comum que a gente percebe, sobretudo nas empresas que estão em crescimento, é que muitas delas não têm o que a gente chama de norte estratégico. Como consequência disso, é normal e é comum que esses setores eles possam criar projetos independentes. E muitas vezes esses projetos eles não conversam uns com os outros. O norte estratégico serve para que a gente possa colocar as pessoas dentro da empresa para remar no mesmo ritmo, na mesma direção, no mesmo sentido. Então vamos ver as 8 vantagens de você implementar um planejamento estratégico para a sua empresa. Vamos lá. Você passa a conhecer melhor a sua empresa. Ao longo do tempo é muito comum que vá havendo um descasamento entre a impressão que eu tenho sobre a qualidade da minha empresa e a impressão que o mercado tem dela. Muitas vezes eu estou fixado em uma condição anterior, onde a minha empresa foi ou ainda é líder de mercado, mas hoje existe uma demanda um pouco diferente. Então essa primeira vantagem faz com que você conheça melhor as qualidades da sua empresa e naquilo em que ela tem realmente um diferencial de mercado. A segunda vantagem é que você passa a ter uma clareza maior sobre quem é o seu mercado e quem é o seu cliente. É claro que você conhece o seu cliente, você sabe quem ele é, senão você não estaria aberto e não estaria no mercado. A única coisa é que muitas vezes o perfil desse cliente muda e muda muito rapidamente. Ele muda mais rapidamente do que a gente imagina. O mercado tem uma movimentação que é muito interessante. Ele é o seu cliente, mas ele está em constante avaliação de novas alternativas e novas situações que possam ser mais favoráveis para ele. Então é importante verificar se eu estou conseguindo atender o meu cliente de uma forma completa. A terceira vantagem é que eu passo a conhecer melhor a minha concorrência. Quando a gente faz um planejamento estratégico, a gente faz uma avaliação de quem são os players que estão no mercado e quais são os diferenciais que a gente chama de vantagens competitivas de cada um dessas pessoas ou dessas empresas que estão no mercado.
Então, quando eu faço o meu planejamento, eu consigo enxergar essa concorrência de uma maneira mais precisa e identificar nesse cenário competitivo qual é o meu diferencial. A quarta vantagem é que você passa a conhecer melhor o seu portfólio de produtos e serviços. Na hora que você faz a avaliação de mercado e das tendências que estão acontecendo, é óbvio que você vai olhar para o seu portfólio e fazer uma comparação. Você vai verificar se os produtos e serviços que você oferece hoje, eles têm a quantidade, a qualidade ou mesmo o custo necessário e possível para que o seu cliente continue a ser o seu cliente e para que o novo cliente venha a ser o seu cliente. A quinta vantagem que existe na implementação de um projeto de planejamento estratégico é que você passa a conhecer com mais profundidade os seus processos de trabalho. O planejamento estratégico, ele dá uma atenção especial àqueles processos que a gente chama de processos finalísticos. O que acontece é que muitas vezes a gente começa a priorizar, por alguma razão, processos que são periféricos e que não são centrais para a execução do meu projeto estratégico. Muitas vezes eu não percebo que existem alguns processos centrais da minha empresa que a gente chama de FCS. São fatores críticos para o sucesso da minha estratégia e da minha empresa. A sexta vantagem de implementar um projeto de planejamento estratégico é conhecer de uma maneira mais aprofundada quais são as competências da sua empresa necessárias para fazer sua empresa crescer. A empresa é feita de pessoas e essas pessoas elas têm competências específicas para tocar projetos e processos de forma diferenciada. A sétima vantagem de implementar um planejamento estratégico é que você passa a ter uma clareza maior com relação aos seus objetivos corporativos. Na hora que você desenvolve objetivos claros, formais, escritos e comunicados a todos dentro da empresa, você passa uma mensagem de que todos nós estamos caminhando no sentido de uma congruência. Está todo mundo indo para o mesmo caminho e a gente sabe aonde a gente quer chegar. Esses objetivos devem ser comunicados a todos os níveis da empresa, porque cada um tem uma contribuição com o resultado final. A oitava vantagem de você implementar um projeto de planejamento é que você passa a medir de uma maneira mais formal os seus indicadores de desempenho relacionados com o resultado da sua empresa. A pergunta que a gente faz aqui é a seguinte: você já teve a oportunidade de criar um planejamento estratégico para a sua empresa, ampliando a sua visão de futuro, criando uma visão única que você e seus colaboradores possam olhar para ela e remar no mesmo sentido? Se sim, maravilha, a gente está num caminho certo. Se não, pense nisso. É muito importante que a gente possa olhar para a nossa empresa e verificar que a gente tem condições de acompanhar ela de uma maneira mais formal, fazer com que a gente possa tomar as decisões baseadas em dados e seguir com muito mais segurança para o médio, para o longo prazo. Se você gostou desse vídeo e de alguma forma ele foi útil para você, curta, compartilhe com seus amigos, mande para a família, mande para as pessoas que possam ter interesse sobre esse tema. Isso ajuda a gente a crescer aqui no canal. Um abraço para vocês e até a próxima.